Painéis da obsessão. 5. Técnica de sobrevida. Argos tivera um pós-operatório dolorido, como se há de compreender, em se considerando a extensão da cirurgia. Advieram-lhe os efeitos colaterais, martirizando-o, o que propiciou ao médico gentil mantê-lo sedado por um prazo mais longo. Retirado do centro cirúrgico, foi conduzido à unidade de terapia intensiva, UTI, onde ficou sob cuidados especiais. Tranquilizada pelo facultativo, Áurea, por sua vez, pôde retornar ao lar onde se hospedava para alguns necessário repouso. Por telefone, acompanhou a convalescença do esposo através das enfermeiras e religiosas, cuja afeição conquistara. Conforme ficar estabelecido a hora aprazada, reunimo-nos ao grupo que se encarregaria de proporcionar os recursos para a moratória outorgada ao enfermo. Após as primeiras palavras de esclarecimento sobre o que iria realizar, a irmã Angélica convidou-nos a seguir a UTI, de onde conduziríamos à nossa esfera de ação o companheiro desdobrado em espírito. Encontramo-lo emanado ao corpo, igualmente entorpecido pelos fortes anestésicos. A benfeitora aplicou-lhe passes longitudinais, detendo-se mais na área do epigástrio, e em poucos segundos ele se exteriorizava, denotando as sensações traumatizantes que o ato produzira no corpo, alcançando os tecidos sutis do espírito pelo processo automático de ação-reação. Sob o comando da nobre entidade, saímos e, chegando à área jardinada, utilizando-nos da volitação, demandamos nosso campo de atividades. Amparado pelo Dr. Arnaldo e pelo nosso técnico de passes, Argos foi conduzido sem dar-se conta da ocorrência. Quando chegamos ao local de destino, fomos recebidos pela equipe especializada no socorro programado, indo todos para uma ampla e agradável sala, onde não havia a monotonia das linhas arquitetônicas, nem os instrumentais hospitalares da terra. Era a primeira vez que eu, pessoalmente, deveria tomar parte numa providência grave de tal natureza, comovedora pela grandiosidade do amor de nosso Pai em relação às criaturas. Em razão disso, ao lado do interesse pela saúde do jovem, eu mantinha uma curiosidade positiva, objetivando aprender para mais servir, adquirindo assim experiências numa área ainda pouco estudada, e embora soubesse da sua realização, mais ou menos frequente, desconhecia completamente o seu modus operandi. A sala agradável era dividida em duas partes. À entrada havia um hall e logo após 3 degraus conduziam à segunda etapa, de maior proporção, onde podíamos ver alguns aparelhos por mim desconhecidos e uma mesa cirúrgica. Janelas laterais permitiam a entrada do ar balsâmico da natureza em suaves lufadas contínuas. Argos foi colocado sobre a mesa e a irmã Angélica fez as apresentações. O diretor da clínica era um lutador abnegado que ali se radicava fazia mais de 30 anos e que na terra fora dedicado estudioso das cirurgias cardíacas em campo aberto, o que, à época, constituía uma verdadeira temeridade. O Dr. Froebel explicou a técnica da sobrevida numa síntese muito bem urdida, com a intenção de esclarecer-nos, principalmente a mim, que sou leigo em assuntos médicos. Iremos retirar o tônus vital, começou por elucidar, que degenera em Argos, predispondo-o à desencarnação, e o faremos ser absorvido pelo pulmotor, onde já depositamos
regular quantidade de Mahaprana. Nota explicativa 1. Resolvemos utilizar a expressão Mahaprana, de origem sânscrita, que significa energia proveniente de Brahma. Acredita-se na tradição brahmânica que, da sua atuação com a akasha, ou substância, se dá a origem da prakriti, ou matéria. Como se tratava de um processo para a restauração orgânica material do paciente, recorremos a esse verbete por parecer-nos mais apropriado para a elucidação do leitor. Nota do autor espiritual. Ou energia superior e de vitalidade extraída dos vegetais terrestres. Na parte superior interna e transparente da máquina serão misturadas, sob a ação de uma pequena bomba encarregada de fazer a oxigenação da substância fluídica. Fez um intervalo enquanto apontou o aparelho e o setor onde se daria o processo referido. Logo depois, deu prosseguimento. Providenciaremos um doador encarnado que, consultado em encontro conosco, em reunião especializada, prontificou-se a cooperar. Isso porque, no caso em tela, faz-se necessário também o fluido humano, e como só ia acontecer nos trabalhos de transfusão de sangue, em que a identidade de tipos é condição indispensável para os resultados que se almejam. Aqui encontramos algo semelhante. Um antigo amigo de Argos, que o acompanha desde o apelo do Sol de Assis, 2. Refere-se ao santo da humildade, Francisco de Assis. Nota do autor espiritual. Aos corações terrenos, tentando conduzir os homens a Jesus, será o tipo ideal para o tentame, ainda mais considerando que este, exercendo a mediunidade, está, de certo modo, mais adestrado aos labores do nosso lado. Chamando um jovem que se encontrava presente, concluiu: Este é o nosso irmão Venceslau, que residiu nesta colônia e se reencarnou em tarefas definidas no campo da recristianização dos homens, através da abençoada doutrina espírita. Acostumado à vida religiosa, em face das experiências passadas, nosso amigo adaptou-se sem maior sacrifício ao clima de ação que lhe diz respeito sob a salutar proteção da irmã Angélica, sua desvelada benfeitora maternal. Venceslau sorriu gentilmente e saudou-nos com espontaneidade. Enquanto isso ocorria, outra mesa foi localizada ao lado do paciente adormecido, sob os cuidados do irmão Bernardo. De imediato, o Dr. Froebel solicitou à irmã Angélica que se encarregasse de orar, suplicando o divino beneplácito para o trabalho a iniciar-se. A generosa mentora, ungida de amor, fê-lo com breves palavras, repassando-as de ternura e submissão à vontade superior. Todos nos dirigimos ao local e acompanhamos o médico, que passou a ser ajudado pelo Dr. Arnaldo e 2 enfermeiras prestativas que já se encontravam no posto. Foram introduzidos 2 catéteres no braço direito de Argos, que se ligavam ao pulmotor. Vimos de imediato que saía uma substância pardo-acinzentada para o interior da máquina. O médico fechou a pequena válvula, interrompendo o fluxo. Um outro catéter foi ligado do aparelho ao braço esquerdo do enfermo, por onde deveria retornar a energia purificada. Imediatamente vimos uma das enfermeiras fazer uma terceira ligação. Desta vez, era um catéter que se fixava à artéria do braço esquerdo de Venceslau, que deveria doar determinada dose de tônus vital. Era um momento comovedor e de elevação espiritual significativa. A irmã Angélica acompanhava o delicado serviço de sobrevida numa postura de veneranda diretora da tarefa
inspirando confiança e tranquilidade. A um sinal do chefe cirúrgico, foram abertas as pequenas válvulas. Vimos a energia de Argos, que já se encontrava em grande parte do catéter, penetrar o depósito de maaprana e clorofila, ao mesmo tempo em que, do médium Venceslau, o tono vital chegava à parte inferior do pulmotor, que uma pequena bomba impelia para cima, de modo a confundir-se com a substância em renovação e fosse transferida para o paciente pelo catéter do braço esquerdo. A operação transcorreu num prazo de 30 minutos aproximadamente. Desde o primeiro momento da transfusão de força vital, o espírito Argos começou a dar sinais de menos desconforto. Normalizou-se-lhe a respiração e, ao terminar, já apresentava a face com o róseo da saúde em retorno. Acreditamos, explicou o cirurgião, que ele disporá de energia para um quinquênio aproximadamente, quando, segundo as suas conquistas, poderá receber nova dose ou ter interrompida a estada no domicílio carnal. Retirados os catéteres, Venceslau recebeu passes de revigoramento aplicados por Bernardo, que lhe recomendou que repousasse para o refazimento necessário, fazendo-o adormecer. Argos ficou na clínica até às 6 horas da manhã, mais ou menos, sendo então recambiado ao corpo. Quando o médico veio examiná-lo mais tarde, ficou surpreso com o resultado da operação e não ocultou o contentamento que transmitiu a Áurea, sempre expectante. Dentro de mais 2 dias, afirmou-lhe com euforia, se o quadro não sofrer alteração, ele retornará à enfermaria e em breve estará caminhando para a restauração orgânica. A jovem não pôde sopitar as lágrimas e recorreu à oração de graças. Por que a irmã Angélica prosseguisse acompanhando a etapa final da técnica de sobrevida, indaguei-lhe com o propósito de aprendizagem. Como terá despertado Venceslau hoje? Manterá na consciência as lembranças da ocorrência? E Argos? A verdade é que a minha mente esfervilhava de interrogações. Tudo era um mundo novo a ser conhecido, e não posso negar o interesse que me despertava. Venceslau, respondeu bondosa e paciente, terá recordação de um sonho bom em nossa esfera, durante o qual se sentirá impelido à solidariedade espiritual em socorro a um amigo. Quanto a Argos, nenhuma lembrança lhe ficará em razão do estado de inconsciência em que permaneceu. A convalescença do nosso paciente foi longa, com as naturais limitações que a máquina orgânica, em fase de ajustamento, impunha-lhe neste estágio do seu quinquênio de sobrevida.